o procurador Deltan Dallagnol, no Twitter, compartilhou a mensagem do procurador da República Robertson Pozzobon, integrante da Lava Jato em Curitiba, que afirmou que os oligarcas condenados foram soltos de maneira ampla e abrangente. Mais cedo, Pozzobon havia compartilhado a notícia sobre os ataques de Lewandowski à Lava Jato em entrevista ao El País. Abro aspas aqui para Deltan Dallagnol. Quantas pessoas o Supremo condenou até agora na Lava Jato, quase 6 anos depois? O esquema era político-partidário, permeado de muitos detentores de foro privilegiado. Fecho aspas. Quer dizer, detentor de foro privilegiado, para você que está chegando no debate político agora, é aquele pessoal que está sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal e que, portanto, em casos criminais, é julgado lá no Supremo. Quer dizer, passa por cima aí da primeira instância, da segunda instância. Ainda sobre o procurador, outra notícia importante. Dallagnol deve ser punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. A Folha diz que a representação aberta a pedido de Renan Calheiros foi distribuída para Otávio Luiz Rodrigues, conselheiro indicado pela Câmara dos Deputados. Mesmo entre a ala mais simpática à Lava Jato no órgão, o caso já era considerado mais espinhoso para Dallagnol. Agora, com o relator visto como aliado do Congresso, as dificuldades deverão crescer para o coordenador da operação. Além disso, o Corregedor Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, mandou arquivar 6 das 23 reclamações disciplinares contra Deltan. A maioria das reclamações arquivadas tomava como base supostas trocas de mensagens entre procuradores da Lava Jato divulgadas pelo Intercept. Quer dizer, teve reclamação disciplinar baseada em prova ilegal. Lembrando que o Deltan Dallagnol deu no fim do ano, para você que viajou, não assistiu aos Pingos nos Is, uma ótima entrevista aqui pra gente. Está disponível lá em jp.com.br/pingadas, nosso canal de YouTube que já está com mais de 1,5 milhão de inscritos. Aliás, muito obrigado a todos. Portanto, Augusto, os procuradores da Lava Jato reagiram à entrevista do Lewandowski, questionando o Supremo quantos vocês condenaram até agora, quase 6 anos depois, né? E o Dallagnol também aí está com a possibilidade de ser punido no CNMP, que é aquele órgão cujos conselheiros são reconduzidos ao cargo pelo Senado Federal. Vocês lembram aqui, recentemente em Os Pingos nos Is, eu li trechos do discurso de um conselheiro que não foi reconduzido ao cargo porque, em um desses casos, votou a favor do Deltan Dallagnol. Aí aquela tropa lá do Senado, da Cátia Abreu, do Renan Calheiros, acabou articulando para que ele não conseguisse a votação necessária. Então é um órgão que é aparelhado por esse pessoal anti-Lava Jato. Augusto. Bel, para a gente resumir num exemplo banal, a inexistência de lógica nessa história toda, é só fazer o seguinte, é só recorrer à seguinte imagem, né? Eu vivo dizendo que o Brasil inventou o faroeste brasileira, em que o bandido é que persegue o mocinho e frequentemente ganha no final, né? Ou pelo menos por algum tempo prevalece a vitória dele. Vamos lá. É o Dallagnol, o bandido da história. Tentem imaginar o seguinte: quando a gente vai montar aqui, vamos produzir um faroeste para valer. E aí você apresenta o elenco, você tem os presos todos ali da Lava Jato, você tem os que continuam em liberdade, como Renan Calheiros. Você põe ali no salão a Gleisi Hoffmann, né, a amante ou coxa do Departamento de Propinas da Odebrecht. Você põe o Sérgio Moro em cena, tá? E de repente você começa a punir um cara como o Dallagnol. Faz sentido? Ou é uma paródia, ou é uma piada, ou é uma comédia, ou é um faroeste ensandecido, que vai provocar a retirada imediata da plateia, porque não está entendendo nada. Então, quem chega ao Brasil, ouve a história da Lava Jato, conhece os resultados, fica sabendo o que fez, fica sabendo quanto bandido que se julgava condenado a perpétua impunidade foi para a cadeia. Fica sabendo tudo isso e de repente diz: olha, mas o rapaz ali que comandou a força-tarefa, ele está com problemas sérios, porque os crimes que ele cometeu, bota aspas nisso, são mais graves do que os cometidos pela turma que ele prendeu. É só no Brasil que um homem que lutou para que, afinal, todos passassem a ser iguais perante a lei,
tenha de viver esse tipo de vicissitude que é imposta por bandidos ou seus agentes. Maldonado. Olha, Felipe, eu defendo que todas as autoridades devem seguir ali o que determina o regimento, vamos dizer assim. Todas devem seguir um protocolo que compete a elas a partir do cargo que elas ocupam. Mas, nesse caso, o procurador Deltan Dallagnol está sendo acusado por supostos crimes, como disse o Augusto, entre aspas, que não tem prova, né? Que não tem algum... E que se tem alguma suposta prova, foi obtida de forma ilegal, que são naqueles diálogos, enfim, naquelas conversas. Então, o procurador, ele de fato está sofrendo uma represália por aquilo que ele representou durante aí as investigações, pelo menos o início, os primeiros anos aí da Operação Lava Jato. O Congresso Nacional, ele de fato, os parlamentares, eles têm muito medo do que pode fazer o Ministério Público Federal. Então, como eles puderem restringir aí o trabalho dos procuradores, eles vão fazer. Então, o que importa é a gente continuar, a gente ficar de olho nisso, porque os parlamentares, como você bem disse, o Conselho Nacional do Ministério Público, quem conduz os conselheiros é o Senado Federal, como acontece no caso de diversos outros conselhos. Então, é importante que essas votações que ocorrem ali de maneira, grande maioria das vezes, de maneira simbólica, tem uma sabatina que dura 5 minutos, nada comparado, por exemplo, com a sabatina ali do ministro Sérgio Moro, por exemplo, e que eles passam de forma tranquila, sem muitos questionamentos, tem o nome aprovado de forma simbólica, simplesmente porque vem ali uma orientação de um cacique, como Renan Calheiros, por exemplo, de que esse nome é o nome que eu quero que vá para o Conselho Nacional do Ministério Público. Muita coisa gira em torno, tem muito toma lá da cá em relação a isso, para que esses procuradores sejam conduzidos a um cargo, a uma cadeira lá no Conselho Nacional do CNMP, mas a gente precisa ficar de olho justamente no que esses procuradores lá no CNMP, no interesse de quem eles estão representando, né? Se é o interesse dos parlamentares que têm interesse em acabar com as investigações ou se é no interesse público de fazer com que a justiça brasileira de fato funcione. Eu acredito que a sociedade como um todo, inclusive a parcela que elegeu esses parlamentares que estão lá no Senado Federal, querem aí uma intensificação do combate à corrupção. E uma intensificação do combate à corrupção, ela é o contrário de se imputar culpa ao procurador Deltan Dallagnol sem que hajam provas robustas ou provas obtidas, pelo menos, em meios legais, né, com conhecimento do procurador. Quero lembrar que os 2 conselheiros que não foram reconduzidos ao CNMP, ao Conselho Nacional do Ministério Público, depois de votarem a favor do Deltan Dallagnol, foram os então conselheiros, né, Lauro Machado, que perdeu lá a votação no Senado por 36 votos a 24, e Dermerval Farias, que perdeu lá no Senado por 33 a 15. Esses 2 não foram reconduzidos e, claro, saíram dando declarações sobre articulação política para derrubá-los após o voto a favor do Deltan. E o Lauro Machado foi quem fez aquele discurso que eu li aqui em Os Pingos nos Is, está disponível também no meu artigo, vocês podem procurar na internet, Independência ou Vassalagem. E aqui, até falando um pouco sobre os procedimentos do nosso programa, Augusto, quero lembrar para vocês a importância de entender os detalhes da política, porque muitas vezes você pode ter aquele parente petista, por exemplo, que te manda no grupo de WhatsApp aquela manchete lá, Deltan Dallagnol punido no Conselho Nacional do Ministério Público. Olha aí, você vê, as autoridades estão punindo Deltan Dallagnol. Aí você ouve aqui o programa e você sabe como é que é constituído o Conselho Nacional do Ministério Público, né, lá no Senado Federal, com articulação do Renan Calheiros, que é interessado em punir o Deltan Dallagnol, porque é alvo de várias investigações que não vão adiante também pela lentidão do Supremo Tribunal Federal, cujos ministros ficam aí atacando a Lava Jato também, ministros indicados pelo Lula, ex-presidiário, né, que foi preso em decorrência da Lava Jato também, como o Ricardo Lewandowski. Então, aqui em Os Pingos nos Is, a gente tenta e faz um esforço grande de explicar como é que tudo funciona, porque muitas vezes as pessoas que não acompanham a política em suas minúcias ficam se deixando guiar por manchetes enganosas e acabam não sabendo exatamente aquilo que está acontecendo no bastidor, né, Augusto? Perfeito, exatamente isso.